E aí pessoal, Dorito aqui e eu espero que vocês estejam muito bem. Essa semana tá sendo complicada pro pessoal da canhota. Há alguns dias atrás eu soltei um vídeo no meu canal principal e eu chamei de A Fabulosa Rinha de Influencers, em que eu falava sobre a epidemia de cancelamentos da lacrosfera e como que isso estava sendo utilizado de uma forma mais política, por assim dizer. Não que os motivos para que isso aconteça não sejam de fato políticos, mas que há um arranjo político por trás desse cancelamento todo. E já que no último material que eu soltei aqui eu falei sobre o Cellbit e como ele era incancelável, hoje a gente vai falar sobre um caso bem peculiar de um cara que está sendo cancelado pela 10ª vez. Que o Easy Nobre tem mania de grandeza e que ele sempre quis se mostrar superior às outras pessoas, além de, claro, ser o famoso do Contrinha, todo mundo já sabe. Afinal, para alguém com um canal do tamanho do dele, ele deveria ter muito mais relevância do que ele realmente tem. Mas a partir do momento em que ele tenta se utilizar da posição de lacrador dele, ou de, sei lá, fada sensata, para tentar conseguir um pouquinho de atenção e subir na sua relevância, deve-se tomar muito cuidado com o que você diz e com quem você se mete. Até porque nem todo mundo tem a sorte de ser incancelável para o público ou contar com o apoio e parceria de um monte de gente da panelinha para que aquelas pessoas que querem mostrar a verdade sobre você por motivos muito justos sejam ou caladas ou não tenham uma expressividade, já que ninguém grande está ajudando a levantar o discurso. E para quem não tem assistido os últimos vídeos do canal, eu tô falando do Mark Zero e do Cellbit, que inclusive eu vou voltar a comentar muito em breve por aqui. O negócio nunca foi sobre quem está de fato certo, mas sim com quem domina o discurso. E pra você que não entendeu muito bem o que aconteceu, eu vou dar uma resumida. Basicamente ele fez um vídeo falando que ele era o único cara que estava combatendo o preconceito e que ele estava meio se sentindo sozinho na militância, né? E claro que isso deixou o pessoal que tá de fato brigando por esse negócio e de fato estão quebrando tudo, não vou nem comentar sobre isso porque eu já falei em live, definitivamente muito putos. E de fato o negócio ficou tão sério que mesmo ele cumprindo toda a narrativa e chamando o Leandro Rochel de, bem, cara da Ultragás, assim como ele estava dizendo que estava lutando sozinho contra a Ultragás, o que é ridículo porque de fato o pessoal da Ultragás está do lado deles e não do nosso. Que isso acabou chamando a atenção do pessoal desses movimentos e é claro, eles acharam a ideia do cara meio absurda porque ele não sofria pelo que ele estava ali clamando e defendendo. E é claro, ele fez uma carta para tentar se justificar, mas adivinha, não funcionou. Então resolveram cancelar ele também. Mas voltando ao assunto, o Easy Nobre, que mais uma vez tentou fazer aquela lacração diária dele, tornou a fazer uma das coisas que ele faz de melhor. E que coisa seria essa? Eu me esqueci, eu não sou Adoro Aventureiro, eu não consigo ouvir a resposta de vocês. Seria basicamente dar aquela lacrada e fingir que ele entende de alguma coisa, que na verdade ele não entende. E justamente ao tentar explicar a questão dos protestos que estão acontecendo hoje na América do Norte, na verdade no mundo inteiro, literalmente o pessoal revolucionário está se coordenando para levar o que aconteceu com o Chile alguns meses atrás para todos os lugares do mundo que não são dentaduras, se é que você me entende. Ao tentar puxar o discurso para si, que é algo que o pessoal do lacre tá evitando a todo custo, porque eles literalmente estão tomando toda a narrativa, ao ponto de exigir que nenhuma outra minoria seja representada nesse mês. Vocês sabem de que eu tô falando, junho é aquele mês em que as marcas colocam aqueles negócios coloridos e, enfim, a maioria das pessoas não gosta disso, mas sabe como é? Pink money. E no único momento em que ele deveria ficar calado, já que os pares dele de fato não aceitam que ele tente comandar o discurso, sendo que ele não pertence àquele grupo social que tá em voga naquele momento, ele decide justamente desafiar um deles. Na verdade, ele desafiou uma menina, falando que a argumentação dela estava errada e que o discurso estava sendo pesado demais, o que de fato eu concordo, mas como ele está inserido no grupo deles e não no nosso, foi tratado como algo absurdo. E quando eu falo do nosso grupo, eu me refiro às pessoas que são minimamente sensatas, só pra constar. E já que o pessoal tava com sangue nos olhos desde o cancelamento do não PlayStation 1000 grau, que eu vou lembrar que vem ocorrendo porque houve uma espécie de ultimato, ou seja, uma ameaça do Felipinho para que todo mundo se posicionasse e, entre aspas, combatesse as pessoas que iam de contra o discurso. Caso contrário, elas também seriam caçadas e canceladas. E esse turbilhão de raiva e de descontrole emocional, como é bem típico desse pessoal aí, foi palco de algo que eu costumo chamar de expurgo canhoto, a qual eles meio que fazem uma limpeza interna de dentro do negócio e retiram as pessoas que não têm os valores, ou pelo menos a falta de valores tão apurada
apurada ou desapurada, fica ao seu critério, como a deles. E de fato a vontade de fazer um estrago na reputação do cara era tão absurda que eles foram atrás de todos os podres do cara com mulher e tentaram forçar que ele de alguma forma seria machosta, sendo que ele é conhecido por ser um cara liberal demais com a esposa, se é que vocês me entendem. E se vocês não me entenderem também é só colocar Easy Cuck ou Cuck Nobre no Google ou até mesmo no Twitter que você vai achar uma paralhada de meme que vai explicar o que eu tô falando. O fato é que a situação que eu presenciei hoje me coloca mais uma vez numa posição de análise que a cada dia consegue compreender mais uma coisa que eu chamo de teoria da autofagia, na qual certos grupos sociais que se fecham muito nas suas opiniões e ideias tendem a lapidá-las ou até afiá-las de uma certa forma, e que a tendência é que as pessoas que compartilham desse grupo social fiquem mais e mais intolerantes umas com as outras com o passar do tempo, já que pelo que eu percebi existe uma espécie de cobrança para que cada vez mais as ideias e conceitos presentes nesse grupo busquem estar mais e mais alinhadas com um discurso revolucionário, ou pelo menos com a proposta inicial que se deu ao grupo. Então, se o objetivo é falar sobre relações interpessoais no âmbito emocional, por exemplo, a tendência será que mais cedo ou mais tarde o discurso se radicalize e ele acabe gerando um conflito entre essas duas partes. Isso se deve ao fato de que o debate através disso não é uma questão empírica, não há uma ligação com a verdade ou até coisas que são testadas, mas sim algo que vem puramente de uma teoria ou mesmo de um discurso pré-pronto que de tanto ficar girando dentro desse grupo social faz com que as pessoas ali dentro passem a se representar por aquelas ideias. E quando você não gosta de uma pessoa que está ali, você passa a inimizar também o que ela fala e o que ela acredita. A tendência através disso, já que a gente está falando de um grupo isolado, é que essa carga de raiva gerada nos conflitos vá ficando cada vez pior, ao ponto em que o comportamento que não é tão radical passa a ser demonizado e todo mundo começa a ser cobrado a agir com mais e mais sangue nos olhos. E isso não é algo que permeia somente nos ambientes que são do pessoal mais progressista, muito pelo contrário. Quando você está afastado da verdade, quando você está afastado da ideia de entender como é que funciona o mundo e, lógico, de estabelecer as coisas que você vai coletando com o ideal filosófico ou mesmo com a praxis, você também estará fadado a fazer isso e vai acabar ficando tão bobo e tão obcecado por rixas pessoais e cancelamentos como o pessoal do outro lado. E de fato esse cancelamento do Easy Nobre e uma tentativa de destruir a reputação dele porque ele tentou, entre aspas, se aliar ou trazer outras pessoas pro lado deles, como aconteceu no encontro de janeiro ou fevereiro em que ele tentou estabelecer uma linha de diálogo com aquele pequeno problema que tirou meu emprego no ano passado. Quem conhece o meu canal principal tá bem ligado nessa história. E isso acabou sendo um motivo de suspeitas por parte da comunidade para com ele, por mais que ele apresente as mais progressistas e mais, entre aspas, canhotamente refinadas ideias do grupo social dele, já que ele é tecnicamente visto como um intelectual, por mais que qualquer pessoa com um pouco de honestidade acadêmica vá perceber que não. Mas é muito importante ressaltar que essa autofagia passa a ser infinitamente perigosa quando o plano passa a ser legitimar somente os argumentos de um determinado grupo social, que aí já passa a ser não mais uma questão de que o discurso pode se radicalizar e se tornar perigoso socialmente, mas sim a ideia de que pessoas são obrigadas a se subjugar a tanto a opinião quanto ao estilo de vida de pessoas que podem estar realmente erradas e simplesmente não se importam com isso. E indiferente a quantas pessoas possam sair prejudicadas, de repente esse pessoal só tá curtindo o seu rei da cocada preta, indiferente ao futuro sombrio que estaria por vir quando você coloca o monopólio da razão nas mãos de um monte de gente que não tá preparada para tanto poder. Porque quando isso acontece, eles ficam tão pirados com o negócio que eles nem conseguem focar num adversário, mas sim simplesmente começam a limpar o caminho varrendo todo mundo que aparece pela frente, seja eles um aliado ou não. E diferente do que aconteceu com o Selbit e o Mark Zero, em que eu acho realmente merecido, porque indiferente a você ter 15 ou 20 anos, como era o caso dos dois, esse tipo de piada e de comentário já é algo bem errado e pode sim causar danos ou até influenciar pessoas a fazerem coisas horríveis. A simples perseguição do cara porque ele não é necessariamente do jeito que aquele grupo social queria já é por si absurdo. E bem, eu não vou dizer que eu tô triste com isso, o cara mereceu, de fato. Ele quem escolheu andar com esse pessoal e escolheu se subjugar às ideias deles, inclusive ele foi bastante criticado e até humilhado por isso. Sem falar, é claro, que ele vem perseguindo e tentando fazer com que a cultura canhota de fato repudie e até casse o pessoal que é libertário. E muito embora eu tenha as minhas diferenças com o pessoal libertário, porque eu sou minarquista e monarquista também, mas isso não vem ao caso, eu consigo entender o quão prejudicial é a campanha de difamação
dedicação e o esforço que ele tem levantado para estabelecer uma mentalidade revolucionária. Então eu sinceramente não fico triste ao ver que ele foi cancelado, porque é basicamente uma pessoa aprendendo da forma mais natural possível que você deve manter uma distância segura dos leões e não simplesmente achar que pode dormir com eles como se fossem bichinhos de pelúcia. Ele não foi nem o primeiro e nem vai ser o último que acha que consegue moldar a grande massa caótica que simplesmente quer ver o mundo pegar fogo para ter algum benefício. E nem de longe vai ter o cancelamento com mais selvageria e mais exposição também. Na verdade, o senso de policiamento desse pessoal para sempre estar monitorando e enchendo a cabeça das pessoas que estão ali dentro de paranoia só vai piorar com o passar dos anos, e eu chuto que talvez daqui a umas 2 ou 3 décadas ninguém mais vai ter sanidade mental para lidar com isso. As pessoas simplesmente vão surtar. Enquanto esse dia não chega, eu vou aqui fazendo os meus vídeos e falando da minha opinião para vocês, que inclusive, como eu sou um Doritos de Neon, ela nem deve importar tanto assim. Mas caso você tenha gostado e queira levar esse vídeo para algum amigo teu, se é que ele fez sentido para você, eu ia ficar muito grato. Eu queria também agradecer por ter visto o vídeo até aqui. E é isso. Eu sou o Dorito, esse é o meu canal, e até a próxima.